Mostrou-lhes as suas mãos. João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos, depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelam as chagas obtidas na divina lavoura do bem. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Emmanuel. Bom, hoje a gente vai trazer mais um texto, comentar mais um texto desse nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. Hoje o texto é do livro Fonte Viva, capítulo 179. Reparemos nossas mãos. Esse texto faz referência às nossas mãos como instrumento de trabalho, como instrumento de manifestação do Espírito, como instrumento do bem, como instrumento do mal, como uma potência que a gente utiliza de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas capacidades, com a nossa evolução espiritual. Tem um momento aqui que o texto pergunta o que a gente faz com as nossas mãos. Mas Emmanuel escreveu esse texto a partir de um versículo do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20, e ele usou só aquele momento em que Jesus apareceu para os discípulos, que estavam no ambiente fechado. Jesus apareceu lá dentro, e se mostrou de corpo, e mostrou especialmente as mãos. E o versículo é esse: mostrou-lhes as mãos. Emmanuel quer falar sobre as mãos. Então ele isolou esse versículo do contexto do Evangelho para trazer as mãos. E ele começa pelas mãos do Cristo, mostrando que as mãos do Cristo foram mãos que ajudaram, que curaram, que trabalharam, que curaram cegos, que, como ele diz aqui, restituiu visão aos cegos, levantou paralíticos, curou enfermos, abençoou velhos, crianças. São mãos que traziam marcas do sacrifício, da luta, do trabalho. As mãos de Jesus trabalharam pelos homens. E mais adiante ele diz que a mão mostrou claramente os cravos da cruz, E aí, quando ele mostra os cravos da cruz, Emmanuel chama a atenção que essas mãos que fizeram tanto bem não trouxeram só os calos dos resultados do bem que fez. Trouxe também feridas sanguinolentas, como ele fala, sanguinolentas e dolorosas. Feridas provocadas pela incompreensão humana. Então essas mãos que curaram,
que abençoaram, que trouxeram tanto benefício, que ensinaram, que trouxeram tantas coisas, e que já estavam em comunhão com a sabedoria divina, né? Essas mãos também mostraram sacrifício. A cruz é o extremo sacrifício pelo outro, né? Jesus enfrentou todo esse processo para trazer esses ensinamentos que libertam e consolam o homem. Essa é a missão, né, que ele veio trazer, e para isso ele teve que exemplificar uma série de situações pelas quais os homens passam e têm que passar. E Jesus não quis dar uma aula teórica, ele exemplificou. Ele falou, ele trouxe muito ensinamento verbal, mas a sua conduta exemplificou todo o seu ensinamento. E culminou com esse extremo sacrifício de ser crucificado e não renunciar a essa verdade, e não renunciar a essa missão, e não compactuar com o erro. Ele mostrou essa extrema liberdade que ele teve, e que ele tinha, e que não abriu mão dela. Aí, como a gente está falando de mãos, e como Emmanuel está falando de mãos, trazendo como exemplo as mãos do Cristo, essas mãos que serviram mais do que qualquer outra mão, trabalharam mais, ensinaram, exemplificaram mais do que qualquer outra mão, e que também sofreram, né, perseguições como mais do que qualquer outra mão, a mão do sacrifício também, né? E Emmanuel traz, aí nós trouxemos um outro texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel fala, pensaste nisso? Nesse outro texto ele traz essa discussão das mãos para cada um de nós. Mãos simboliza o corpo físico, o trabalho, né, a ação, o ato de fazer, mas na verdade todo o nosso corpo é um instrumento de expressão, de manifestação do Espírito. E é nessa linha que Emmanuel traz, nesse outro texto, pensaste nisso, do livro Pão Nosso, capítulo 12. Emmanuel pergunta, já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Então a primeira informação que ele traz, o primeiro ensinamento que ele traz, é que todas essas potências, nós trazemos, mas com uma finalidade, as exigências de trabalho. Quais exigências de trabalho? A nossa evolução. Então esse corpo tem que servir, tem uma função, né? Nós trazemos na Terra todas essas potências, e essas potências têm que servir para esse trabalho. Não é usar as potências para fazer o mal, para o descanso, para o lazer, é para o trabalho, é para a construção. E aí ele pergunta, tais potências formam-te o corpo, todas as partes do corpo. Que fazes? Dos teus pés, das tuas mãos, dos teus olhos, do teu cérebro. Olha que ele não falou pensamento, ele falou cérebro. O pensamento é do espírito, né? O cérebro é essa parte orgânica, essa parte do corpo. Então, todas essas potências, pés, mãos, olhos, cérebros, são instrumentos de manifestação do espírito. Como é que a gente está usando esses instrumentos? De que maneira nós estamos usando esses instrumentos? E ele continua, sabes que esses poderes te foram confiados para honrar ao Senhor, iluminando a ti mesmo. Honrar ao Senhor, iluminando a ti mesmo. O que seria honrar ao Senhor, iluminando a mim mesmo? Que seja feita a vossa vontade. Cumprir o meu dever. Obedecer à minha consciência. Fazer o que eu devo fazer. O que eu preciso, o que eu necessito, o que eu vim fazer. Aí eu estou honrando ao Senhor em meu benefício, iluminando a mim mesmo. Aí por último ele pergunta, medita nessas interrogações e santifica teu corpo. Santificar o corpo é colocar o corpo a serviço do Espírito. Não é santificar batendo no corpo como se fazia antigamente. Achava que isso santificava o corpo dando chicotada. Santificar o corpo não é
não é exatamente isso. Santificar o corpo é colocar o corpo a serviço do espírito. E muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente coloca o espírito a serviço do corpo. O corpo tem suas exigências e a gente, como espírito, a gente obedece às exigências do corpo e a gente vive em função das exigências do corpo, quando na verdade é o contrário. Uma coisa imortal não vai ficar a serviço de uma coisa temporária. É o contrário, é uma coisa temporária que vem a serviço de uma coisa que não acaba mais. Seria um contrassenso da criação colocar uma coisa tão rápida, 90 anos, a serviço de uma coisa que não tem, imortal, que não dá para falar nem de tempo, de idade, né? E falando em mãos, a gente trouxe também um outro texto que fala também de mãos relacionado a Paulo de Tarso. A gente costuma falar São Paulo, imagina Paulo pronto, não sei o quê, e Emmanuel, nesse texto, que chama Mãos Limpas, do livro Caminho, Verdade e Vida, ele chama a atenção para a luta de Paulo de Tarso em purificar as mãos, em lavar as mãos. Simbolicamente, claro. Todo o nosso trabalho aqui, que o Emmanuel chama as tuas exigências de trabalho, a nossa exigência de trabalho é a purificação, é a evolução, é o progresso, né? E o Emmanuel diz que a força divina utiliza todas as potências de todas as pessoas, mas é preciso limpar as mãos para que essas mãos possam fazer esse trabalho. E por isso Paulo de Tarso passou aquele tempo todo de dificuldade, como se estivesse limpando as mãos, de uma maneira simbólica. Emmanuel diz isso aqui, ó. E pelas mãos de Paulo fazia maravilhas, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Olha as mãos sendo utilizadas. Quantas coisas as mãos de Paulo fizeram. A gente começou falando das mãos de Jesus. Depois Emmanuel traz para o nosso corpo. O que cada um faz com suas potências, com seus corpos, com seus pés, com suas mãos. E aí ele traz como exemplo nesse outro texto as mãos de Paulo. Mas as mãos de Paulo já mataram, já perseguiram, já fizeram tanta coisa antes, né? Já foram mãos orgulhosas, já foram mãos vaidosas, né? E aí mostra exatamente esse processo da limpeza das mãos, como Paulo deixa de ser aquele homem velho e passa a ser um homem novo. Esse homem novo é o homem que não usa mais as mãos para bater, ele usa as mãos para ajudar. Tem um texto que Emmanuel fala, e quebra-lhe a espada para sempre. Não usa mais as mãos para agredir, para bater. Suas mãos agora são utilizadas para auxiliar. Então, olha, né, de que maneira eu uso essas mãos simbolicamente? Né? Embainha a tua espada, que Jesus falava. Guarda a sua violência. Né? Guarda, não utiliza essas potências dos olhos, dos ouvidos, da boca, das mãos, dos pés, para manifestar ignorância, para manifestar violência. Purifica essas mãos. E aí ele começa dizendo nesse texto, Mãos Limpas, o Emmanuel, que usando o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. E comenta depois o Emmanuel, o Pai sempre foi o mesmo, utilizando todos os filhos que lhes apresentarem as mãos limpas, os trabalhadores. Quando o trabalhador está pronto, o serviço vem. Né? Quanto custou para Paulo a limpeza das suas mãos? No processo da estrada de Damasco, aos próximos anos, a sua vida no deserto, a sua pregação, as perseguições que ele sofreu, todo esse processo de purificação, de lavar as mãos, de transformação do homem velho no homem novo, né? Para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos,
Paulo sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Olha esse processo de purificação. E aí a gente volta, depois de trazer esses dois textos complementares, a gente volta para o texto de hoje. Reparemos nossas mãos. E Emmanuel volta. Esse ensinamento de Jesus, que é aparecer para os discípulos e mostrar as mãos, recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. Esse ato de Jesus de mostrar as mãos faz a gente refletir nas mãos dos homens, nas mãos como instrumentos de trabalho, como instrumentos de afeto, como instrumentos de desafeto, como instrumentos de violência, como instrumentos de paz, como instrumentos de trabalho, como instrumentos de destruição, de construção, as mãos como instrumento do homem. Então esse ensinamento recorda-nos essas atividades, as atividades das mãos em todos os recantos do globo. Aí ele vai no nosso processo, né? O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. O que a gente faz? O que a gente pensa. E o que a gente pensa? De acordo com o que a gente sente. E aí, se a gente mudar o que a gente sente, a gente muda o pensamento e a gente muda a maneira de fazer. Por isso que Jesus não foi ensinar diretamente a maneira de fazer. Ele ensinou a maneira de sentir, que ele ensinou o amor. Foi o evangelho de amor. Porque ele sabia que modificando o sentimento das pessoas, ele ia mudar a forma de pensar das pessoas e mudar a forma de viver das pessoas. E aí é uma maneira respeitosa, porque você respeita o livre-arbítrio, você respeita o homem por dentro, e esse homem que vai se convencer e vai se transformar. E ele muda o seu sentimento. E quando ele consegue transformar a sua maneira de sentir, ele começa a pensar diferente, começa a fazer diferente. Aí as suas mãos passam a ser instrumentos de construção. Deixam de ser instrumentos de destruição, passam a ser instrumentos de construção. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e pelas mãos que obedecem. Em toda parte, as mãos movimentam a vida, como uma forma de expressão do espírito. O movimento das mãos, mundo afora, pessoas afora, é o movimento do espírito. É o espírito que sente, que pensa e que se manifesta pelo corpo. E o corpo representa essas potências que a gente recebe temporariamente para nos ajudar a fazer o serviço necessário de aperfeiçoamento do espírito. Eu peguei um trechinho do livro A Gênese, capítulo 11, A Gênese Espiritual, que fala também de corpo. E a gente está falando de corpo, de mãos, desse processo todo. Só esse trechinho no livro A Gênese diz o seguinte: o corpo é, pois, ao mesmo tempo, envoltório e instrumento do espírito. Envoltório e instrumento do espírito. E à medida que esse espírito adquire novas aptidões, que ele evolui, reveste outro envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe compete executar. Pelas reencarnações, nós vamos ter corpos diferentes de acordo com a nossa evolução espiritual. A gente vem com os corpos necessários para que a gente continue fazendo o processo de evolução espiritual. Aí o corpo, além de ser o envoltório, porque ele abriga o espírito, ele é o instrumento, porque ele é a forma de manifestar do espírito. Porque o espírito não é matéria. O espírito não manifesta como o corpo manifesta, e a gente precisa dessa manifestação, desse movimento. Para esse movimento, o espírito utiliza o corpo. E à medida em que o espírito utiliza esse corpo, e o espírito vai se aperfeiçoando, em futuras encarnações, espíritos modificados trazem corpos modificados, compatíveis com as novas necessidades. E aí Emmanuel vem e diz: cada espírito retorna à Terra com as aflições que lhe dizem respeito. E essas aflições vêm nas necessidades espirituais e vêm também na forma dos corpos, que são os corpos que nós necessitamos para esse aperfeiçoamento espiritual. Continuando o texto,
Aí Emmanuel falando das mãos, né? Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam, que ensinam, e também mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. A gente está acostumado a ver a antena captando ondas. Aí ele está falando agora que o espírito é a onda e o corpo exterioriza. Então é uma antena que funciona daqui para lá. O corpo manifesta as ondas espirituais, as ondas do pensamento, as ondas do sentimento. Então essas mesmas ondas do sentimento e do pensamento, elas se exteriorizam pelas antenas das mãos, que essas mãos são esses instrumentos. Interessante, né? Então essas mãos exteriorizam nossa vida espiritual, mostra quem nós somos, bota para fora tudo aquilo que a gente é. Por isso é que pelo fruto que se conhece a árvore, porque o fruto é a exteriorização da vida. A árvore, pelo fruto, exterioriza a vida. E nós, pelo fruto do que a gente faz, nós também exteriorizamos a vida. E como a árvore se mostra pelo fruto, nessa comparação bonita de Jesus, nós também nos exteriorizamos pelo fruto. E pelo fruto se conhece a árvore. Não adianta a gente querer dizer que é bom, que é bonito, que é inteligente, que é isso, aquilo, e a nossa vida no dia a dia não mostrar isso. Então não é questão de falar, é questão de ser. É questão de ser. É questão de mostrar os frutos. E os frutos são o resultado dos trabalhos das mãos. E as nossas mãos deixam marcas, né? Eu peguei um outro texto falando de marcas. A marca de Jesus, não era essa marca do cravo? É a marca do sacrifício. E esse texto, Nossas Marcas, é do livro Vinha de Luz, capítulo 8. Eu trouxe um trechinho dele também. Emmanuel diz nesse texto: todas as realizações humanas produzem marca própria. A gente deixa a nossa impressão em tudo que a gente faz. Não só a impressão digital, a gente deixa também a impressão espiritual. A qualidade da arte, a qualidade da literatura, a qualidade do bem que a gente faz, do mal que a gente faz, a qualidade do nosso pensamento, do nosso sentimento, fica toda impregnada, fica toda marcada nos produtos, nos frutos que a gente produz. E ele cita casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal que identifica aos olhos alheios. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também, apesar das da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum, no dia a dia, das coisas que ele fez. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Paulo de Tarso tentou, em cada ato, demonstrar a parceria com o Mestre, mas não conseguia no começo. E ele dizia: quero fazer o bem e faço o mal. Não faço o mal que quero, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. O que ele estava dizendo? Eu quero revelar uma demonstração do Mestre, mas acabo revelando uma demonstração da minha inferioridade. Porque eu ainda não consigo demonstrar a minha afinidade com o ensinamento do Mestre. Aí eu acabo mostrando a mim mesmo. É como nós fazemos no dia a dia. Que ainda não conseguimos exteriorizar, demonstrando a nossa afinidade e revelando em nossos atos o conhecimento do Evangelho. Porque a gente revela a nossa ignorância, a gente revela a nossa impaciência, a gente revela todas as nossas imperfeições. Só que Paulo, no final, depois de lavar as mãos, de todo aquele processo que ele passou, ele conseguiu dizer: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando ele diz não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele está dizendo o quê? Em toda situação, em cada situação,
eu estou revelando, eu estou demonstrando no meu comportamento a minha sintonia com Cristo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, o que ele disse? Isso também. Tudo que Jesus fez revela o seu conhecimento, a sua sintonia com a lei divina. Então Jesus revelava a lei divina. Paulo de Tarso, no fim, revelava o ensinamento de Jesus. E o que eu revelo hoje? Quais as marcas que eu deixo? As pessoas veem as marcas que eu deixo. Não adianta eu mentir ou querer que digam que eu sou isso ou sou aquilo. As marcas estão aí. As pegadas estão aí. As impressões espirituais estão aí. E aí Emmanuel pede para a gente, observa os sinais com que assinalaste os teus atos. Observa os sinais que ficam nos meus atos. Os sinais físicos e os sinais espirituais. Dá para observar os sinais que eu deixo em meus atos? Nas minhas palavras? Quais os sinais que eu deixo nas minhas palavras? O tom agressivo é um sinal de quê? O tom irônico é um sinal de quê? O tom violento é um sinal de quê? Aí nós estamos falando de tom. Aí imagina de movimento, de ação física, de tapa, de chute, de tiro, de violência física mesmo. Olha as nossas manifestações, o que é que exteriorizam? Exteriorizam toda a nossa inferioridade. A gente quer mentir para quem? Se a gente está deixando as marcas. Se nas nossas mãos estão ficando as marcas. Estamos deixando as marcas. Na encarnação, estamos deixando as marcas. Somos as cartas vivas do Cristo, né? As cartas vivas do Cristo são essas cartas que vão escrevendo a vida no dia a dia, deixando as marcas em cada dia. Então observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si para o bem de todos. A grande marca do Cristo da cruz não foi em função dele próprio, foi o sacrifício em função dos outros. Essa foi a maior marca do Cristo. Qual é a maior marca do egoísta? O prejuízo dos outros em função dele mesmo. É uma marca completamente invertida à grande marca do Cristo. Se a grande marca do Cristo é a doação, a grande marca do egoísta e do orgulho, que são os nossos maiores males, são as nossas imperfeições que mais nos distanciam desses ensinamentos de Jesus, que não nos permite manifestar, exteriorizar a nossa sintonia com os ensinamentos de Jesus. Aí não adianta eu decorar o Evangelho, falar que eu sei isso, que eu sei aquilo, e não exteriorizar isso na minha conduta. Essa é a hipocrisia, que a gente fala, mas não exterioriza na conduta. Aí Jesus vem e pergunta, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Por que fica aí para lá e para cá, Senhor, Senhor, falando isso e aquilo, e na hora de exteriorizar o meu ensinamento, você não exterioriza o meu ensinamento? Você exterioriza tudo de maneira contrária ao meu ensinamento. Você está trabalhando para quem? Você é um trabalhador do Cristo? Que trabalhador você é? Nós, né? E se você é genérico. E aí, mano, no último parágrafo, ele chama atenção também para o nosso tempo de vida, né? Porque no começo ele diz que a gente dispõe por algum tempo de um corpo, para usar esse corpo em benefício do Espírito. Aí ele disse, não duvide que além da morte, depois da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. Não duvide que esses sinais vão ficar impregnados em nossas mãos, simbolicamente. As do Cristo revelavam as chagas obtidas na divina lavoura, revelavam a sua atitude de se doar em função dos ensinamentos que ele trouxe. As tuas amanhã falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a vida terrestre,
cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. As bênçãos ou as lições da vida? Quais as lições da vida? As consequências que os nossos atos fizeram. Ou a gente vai recolher as bênçãos dos nossos atos, ou a gente vai recolher as consequências dos nossos atos, que vêm em forma de lição. Por isso é que a encarnação é uma escola, onde tem prova, onde tem expiação. E aí, como último texto, eu trouxe um texto que fala da nossa transitoriedade. Como a gente é transitório, como o corpo é transitório, como a personalidade é transitória. É muito rápido, passa muito rápido. E como o que fica são essas marcas. Então as marcas são permanentes, as impressões são permanentes, mas o corpo é transitório. Aí esse texto que o Emmanuel traz do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, dá para a gente fazer uma analogia perfeita sobre esse tema que a gente está conversando. Emmanuel traz construções. Deixa o texto falar, olha só. Consultai, isso é do texto Transitoriedade, Caminho, Verdade e Vida, 72. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Olha, consultai aquela matéria que está lá como lembrança do passado, que não tem vida, que tem história, mas não tem vida. Que a vida já se aperfeiçoou, não é mais aquilo. A casa não é mais aquela. A realidade não é mais aquela. O espírito não manifesta mais naquele modelo, que o modelo evoluiu. Aquilo hoje é um museu. É uma coisa que registra a nossa história, mas não registra o nosso pensamento do momento. Registra o nosso passado. Então, consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. O que morre nas civilizações? Aquilo que o tempo supera. Aquilo que fica para trás. Os escombros das civilizações mortas. Né? Aí ele começa a aprofundar o tema. Com que fim? Quer dizer, qual a finalidade? Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? Para que serviu? Ou então, o que manifestou? O que trazia? O que revelou? O que esses... toda obra não revela alguma coisa ou alguém? Então, qual foi a revelação desses monumentos e arcos do triunfo? O que isso revelou da alma humana? O que isso revelou do espírito? Né? Aí ele vem falando de duas maneiras, para uns e para outros. Né? Tudo isso, esses monumentos, esses arcos do triunfo, tudo isso funcionou como roupagem do pensamento. Roupagem do pensamento. Era o pensamento daquela época. Vestiu aquela roupa daquele momento. Aquela era a arquitetura daquele momento. Por isso que a gente estuda as civilizações antigas pelos utensílios que eles usavam. Pelo tipo de prato, pelo tipo de pote, pelo tipo de utensílio doméstico, pelo tipo de casa, pelo tipo de material de construção, pelo tipo de telhado, pelo tipo de construção. Porque essas construções representam a roupa do pensamento, é o concreto do pensamento. É a concretização de um pensamento. É a concretização de um tempo. É a concretização de um momento. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Só que a ideia evolui. O homem evoluiu. Enriqueceu-se o espírito. E os revoltórios antigos permanecem à distância. Ficaram nos museus. As roupas velhas, as casas antigas, os arcos do triunfo, esses monumentos, eles ficam como registros históricos para conhecer. Ninguém está tirando a importância dele. Está situando a importância dele no tempo e no espaço. Ele mostra o espírito da época. Ele mostra o grau de conhecimento, de evolução espiritual, material da época.
Ele reflete aquela época, né? Então a ideia com o tempo evolui, a casa já não é mais daquele jeito, a roupa já não é mais daquele jeito, o carro já não é mais daquele jeito, nada é daquele jeito. Mas olha um carro de 1920. A ideia evolui, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância, continuam pendurados nos museus, como ele disse ali atrás, permanecem à distância. Por que permanecem à distância? Porque permanecem no passado. Não permanecem no tempo espiritual de hoje, naquilo que eu penso hoje, naquilo que eu acredito hoje. Mesmo que eu copiar um modelo antigo, eu vou fazer ele com as coisas de hoje. Agora olha o que ele diz. Duas situações diante dessas construções. Daqueles que trabalham nas construções e daqueles que não trabalham nas construções e tentam se apropriar delas, pensando que as construções é que representam o tesouro. E o tesouro não é a construção. O tesouro é o trabalho na construção. Olha o que Emmanuel diz. As mãos calejadas na edificação dessas colunas brilhantes, né? As mãos que trabalharam em todo esse processo de construção, as mãos que entraram, que tiveram, que pegaram na massa, as mãos que trabalharam, essas mãos calejadas, quer dizer, as mãos que foram utilizadas na edificação dessas colunas, aprenderam alguma coisa, né, com o trabalho, e com esse trabalho aprenderam os luminosos segredos da vida. Então o trabalho ensinou o progresso espiritual, o espírito evoluiu e voltou depois diferente. Porém, quantas amarguras experimentaram os loucos que, em vez de trabalhar, disputaram até a morte possuir essas colunas brilhantes, possuir esses palácios. Quanta gente matou, quanta gente vendeu a alma para possuir essas coisas. Mas quem ganhou realmente com essas coisas? Quem trabalhou na construção dessas coisas. Olha que riqueza de pensamento que a gente pode levar para todo lugar. Isso quer dizer, o que eu vou fazer aqui na vida? Vou acumular esses patrimônios ou eu vou calejar as mãos no trabalho? Quando Jesus mostra as mãos com a marca da cruz, ele está mostrando que ele calejou com o trabalho de servir a terceiros. E quando alguém não tem como mostrar as mãos do trabalho, vão mostrar as mãos onde? Vão lutar pela posse das coisas, pela propriedade das coisas. Muito interessante, né, esse texto? Que Deus nos abençoe e até a próxima.